não é uma palestra minha, é uma palestra do renomado, conceituado, palestrante, estudioso, espírita, Haroldo Dutra Dias. Quem tiver a oportunidade de assistir, procure no YouTube uma palestra recente dele, assistir na íntegra, chama Não Perca Sua Fé. Acho que tem 3 a 4 meses. Então, não perca uma oportunidade de pesquisar no YouTube, quem puder depois para assistir. É maravilhosa essa palestra. Eu achei tão bonita, tão importante, que eu fiz um resumo e queria passar para vocês, para a gente, né? E são palavras do benfeitor Emmanuel, que é um espírito forte, cheio de amor, mas bem firme, né? Então eu queria passar para vocês, tentar passar o resumo dessa palestra. Depois vocês assistem na íntegra. A palestra chama Não Perca Sua Fé. É uma frase do livro de Emmanuel, uma frase de uma página chamada Doutrina Espírita, do livro Religião dos Espíritos. E Emmanuel diz: Espírita deve ter o teu nome, do teu nome. Espírita deve ser o nome do teu nome. Essa é a frase de Emmanuel. Então, que seja uma fala, né, de harmonia, que possamos estar envolvidos num ambiente de sentimento, de reverência a esta doutrina espírita, né, de gratidão pela doutrina, abençoada doutrina que nos trouxe, né, o Consolador prometido pelo Cristo, enviando todo o amor por Ele, no sentido de libertar os nossos espíritos das amarras, né, que tem travado o nosso progresso espiritual. Então, nessa frase dita por Emmanuel, Espírita deve ser o nome do teu nome, se a gente ler meio apressado, não prestar muita atenção, parece uma frase fundamentalista, né? Espírita deve ter o nome do teu nome. Mas se a gente analisar com mais calma depois no decorrer da explicação dele, a gente vai entender a frase, né? É uma página firme que lembra o caráter de Emmanuel. A gente vai recordar, antes de falar sobre essa frase, para lembrar da firmeza de Emmanuel, o caráter, né? Ele sempre foi firme com o Chico Xavier. Numa passagem, né, que o Chico estava com o irmão do Chico, que chamava André, dormindo. Era também o André, irmão do Chico Xavier, era um trabalhador espírita, e apareceu esse espírito e não quis dar um nome original. Aí Chico Xavier perguntou: como eu posso te chamar? O espírito falou: como se chama esse irmão que está deitado aí do seu lado? Ele falou: André. Mas André do quê? André Luiz. Então pode me chamar de André Luiz. E assim ficou. Hoje o benfeitor André Luiz, por causa do irmão do Chico Xavier. E o irmão dele, do Chico, desencarnou. A irmã do Chico, a cunhada, estava com problema, né? Estava com problema era um problema psiquiátrico, um distúrbio psiquiátrico muito grande, a irmã do Chico. Então desencarnou o irmão dele, a cunhada do Chico, com esse problema, acabou deixando nos cuidados do Chico Xavier um filho que esse casal tinha. E o filho tinha paralisia cerebral. Olha só, o Chico, com todas aquelas atividades, cuidando e trabalhando, ainda teve que cuidar do sobrinho. E aí um dia Chico chegou para Emmanuel, né? Muito abalado, chorando, né? E chegou para o Emmanuel. Estava chorando, o Emmanuel perguntou: mas por que você está chorando? Ele falou: não sei se falaram para o senhor, mas a minha cunhada está internada no hospital psiquiátrico, o meu irmão faleceu, eu estou cuidando da filha que tem paralisia cerebral, e está sendo muito difícil para mim, né? Aí o Emmanuel pergunta: mas por que a razão do choro? Eu não estou entendendo. Por quê? Aí Emmanuel, com calma, explicou: tem tantos
criaturas amadas sofrendo nos hospitais, e eu não vi você chorar por nenhuma delas. O Chico ficou assim. Ele falou, então a família Xavier é mais importante que a família Silva? É mais importante que a família Oliveira? Olha a rigidez de Emmanuel, né? Como que ele era firme. E essa é uma das situações para a gente só ver como que era o caráter de Emmanuel. Depois tem o lado amoroso dele. Outra passagem é do avião, né? Que essa todo mundo conhece. Chico no avião começou a balançar, Chico apavorou, começou a gritar, valei-me Nossa Senhora. O pessoal estava do lado falou, se o médium está apavorado, imagina a gente, nós vamos morrer todo mundo. E aí o Emmanuel se manifestou, falou, o que está acontecendo com essa gritaria toda? Ele falou, o senhor não está vendo? O avião vai balançar aqui, vai cair, nós vamos morrer todo mundo. Ele falou, tudo bem, mas morra com educação, não precisa ficar gritando aí, feito doido. Então esse era o caráter de Emmanuel, né? E nessa frase que ele fala, espírita deve ser o nome do teu nome. É um misto de amor e energia, né? Nessa página inteira, eu ainda não peguei para ver esse livro, mas eu quero ver, que agora me despertou uma curiosidade. Esse livro é ótimo, eu tenho ele. Você já viu? Uma página só que já dá uma palestra. Você imagina, né? Então, ele tem o cuidado, né, de iniciar a mensagem, Emmanuel, nessa página, nessa frase, dizendo, toda crença é respeitável, ou seja, respeitamos todas as religiões, né? Toda crença, para afastar qualquer apologia, né, contra outra religião ou coisa parecida. Ou conclamando o mundo, né, a se converter para a doutrina espírita. Então ele já começa aí, toda crença é respeitável. Já começa dando o tom. E é como se ele quisesse dizer, né, que a mensagem não era para o público todo, era para a família espírita. Então ele continua a mensagem, né, a segunda frase dessa página. Se buscastes a doutrina espírita, não lhe negue fidelidade. Porque fidelidade é algo ligado aos laços afetivos, né? A gente entende fidelidade como a gente só é fiel a quem a gente ama. Então, olha só a comparação, né? Se a gente escolheu a doutrina espírita, não podemos negar fidelidade, né? A fidelidade implica a expressão de amor, a expressão de carinho, né? Emmanuel nos diz que devemos ser fiel, ter uma relação de amor, de respeito com a doutrina espírita, que ela fosse tratada não como uma coisa, né? Não como uma ideia, simplesmente, mas que ela recebesse o nosso afeto, o nosso sentimento. É isso que ele quis dizer, né, com relação à doutrina espírita, nessa frase. Esse é o verdadeiro sentido da mensagem, que a gente tenha fidelidade com a doutrina. E no final ele diz, espírita deve ser o nome do teu nome, espírita deve ser o teu caráter. Mesma página. Mesmo que te sintas em reajustes depois da queda. Olha que firmeza, né? Espírita deve ser o teu caráter, mesmo que te sintas em reajustes depois da queda. E é aquilo que acontece com todos nós, né? A gente tropeça, cai e levanta, mas somos espíritas. Mais uma, Emmanuel dizendo, seguindo a mensagem, espírita deve ser a sua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Quem não está, né? A gente está aqui nesse planeta de provas e expiações, então duras experiências é o que mais nós encontramos pela frente. E temos que ser espíritas, mesmo diante dessas experiências não tão boas, e também passamos por experiências maravilhosas. E no final, né? Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo
que respire em aflitivos combates contigo mesmo. Olha, mesmo, espírita deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo que respire em aflitivos combates contigo mesmo. Ou seja, quem não está nesse combate, né? Então, a gente identifica as imperfeições, mas a gente ainda não consegue se livrar de todas elas. Então, mesmo assim, espírita deve ser o nome de teu nome. A gente já sabe o que é certo e o que é errado, né? Aquilo que a gente já não aprova, que a gente sabe que é equivocado, mas ainda a gente não consegue tirar isso, a gente não consegue se livrar. Espírita deve ser o nome do teu nome. Então, a frase é um bálsamo para quem acha que é indigno de ser espírita, né? Porque tem tantas imperfeições, tantos defeitos, então ele acha que não pode ser espírita com todos esses defeitos. Pelo contrário, a frase é um bálsamo, né? Que nos traz a calma. É esse o sentido da frase, né? E nesse aspecto, nós lembramos também, ele conta de uma passagem, uma mensagem do irmão X, no livro Momentos de Ouro, psicografado por Chico Xavier. Conhece esse também? Esse eu não conheço. O venerável benfeitor Bezerra de Menezes, né? Ele lembra dessa passagem, trata-se de uma reunião no mundo espiritual. A reunião, né, alcançava a parte final, e na organização mediúnica, Bezerra retinha a palavra e distribuía consolações aos desencarnados que estavam ali na reunião, quando um companheiro o alvejou com azedume. Então, o Bezerra estava consolando aqueles que sofriam, um companheiro: Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Já começou assim, o amigo estava irritado. Estou cansado. Falo contra mim mesmo. Posso acaso dizer que sou espírita cristão? Vejo-me fustigado pelo egoísmo, pela intolerância, pela avareza, pelo ciúme. Cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído na maledicência e na cobiça. Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me. Não tem ressentimento nenhum. Quando menos espero, eu chafurdo nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente articulo ofensas contra o meu próximo. A ambição mora comigo e por isso eu agrido os meus semelhantes com toda a força da minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade, a imperfeição me seguem constantemente. Posso declarar-me espírita com tantos defeitos? Eu tinha razão de estar nervoso, né? E quem não tem Dúvidas. quase tudo isso, né? A gente está aqui tentando, né? É uma questão delicada, né? O rapaz tem razões para estar irritado, né? Ele tem um conjunto de imperfeições. Aí o venerável orientador espiritual Bezerra respondeu sereno: eu também, meu amigo, ainda estou no meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Olha a resposta, né, de Bezerra. Aí o companheiro: como assim? Revidou o consolente agitado, né? Como assim? Bezerra continuou, concluiu sem alterar-se: perfeitamente. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. Um ponto.
é que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas essas imperfeições. E agora que eu sou cristão e espírita, faço força para fugir de todas elas. E sorrindo, concluiu: como vê, há muita diferença. Olha só a resposta de Bezerra. Então a gente tem que analisar, né? A diferença. Todos nós somos imperfeitos. Mas o Kardec diz, né, que o verdadeiro espírita se reconhece por aquele que busca esforço, todos os dias ser melhor, não o perfeito. Melhorar-se. Exatamente essa. Essa é a diferença, né? Antes, olha o Haroldo dizendo, antes nós corríamos atrás dela. A gente ostentávamos essas imperfeições como se fossem troféus. Nós achávamos até bonito isso, né? Em alguns ambientes é bonito você ser orgulhoso, pomposo. E se você não for orgulhoso, pomposo, você não é aceito, você é discriminado, enfim, a gente sabe de tudo isso. É como se a gente não tivesse valor, né? Dependendo do ambiente. Então, quantos ainda, né, estão correndo na direção dessas imperfeições? E a gente que já tem um pouco de conhecimento, que está lutando, a gente já identificou essas imperfeições, a gente tem que correr no caminho ao contrário, caminho fugindo delas, né? Quanta diferença nos esclarece Bezerra do espírita cristão ou do cristão espírita, que é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Essas duas maneiras, né? Cristão espírita, espírita cristão. Então pode-se chamar de espírita com toda alegria, né? Pode-se assumir espírita com toda generosidade, porque a doutrina espírita é o consolo, não para anjos, mas para seres imperfeitos como nós. Então nós que temos todas essas imperfeições, temos que nos declarar espíritas com alegria, tá? Que é um bálsamo, uma bênção que a gente tem conhecimento dessa doutrina, né? Ela é esclarecedora para nós, a doutrina, para nós que temos todas as imperfeições. É um guia, né? É um condutor, vai nos burilando aos poucos. Então esse é o sentido da frase: espírita deve ser o nome de teu nome, ainda que você identifique todas essas imperfeições. Uma frase consoladora, mas também firme, do benfeitor Emmanuel: doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo, e a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Olha, profundo, né? A gente até assusta. A doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. A gente se achando, né, que nós somos em todos os mundos. Emmanuel está perfeitamente dizendo o que diz o Evangelho de Deus, né? Aí ele diz que ele fez a tradução do Evangelho de Lucas. No capítulo 1 diz assim: Jesus vinha trazendo o Evangelho de Deus, porque a boa nova era de Deus, porque Deus é que estava dando uma boa notícia para o mundo, né? Qual que era a notícia que Deus estava trazendo a boa nova? Vocês sabem, né? Filhos, o irmão mais velho de vocês está chegando, né? Meu filho amado, meu filho fiel, meu filho, aquele que reflete a minha pureza, Deus dizendo, né? Vai habitar junto de vocês a carne. Olha como nós fomos privilegiados. No mundo, Jesus aqui, habitando junto de nós a carne. E na essência do ensino de Jesus, né, é um ensino ultra, super, mega galáctico, porque é no mundo, porque ele vem trazer dos princípios da lei divina cósmica, né, o Evangelho de Deus. O perdão é cósmico, a humildade é uma virtude universal, né? Emmanuel diz assim: guarda, ou seja, a doutrina espírita, guarda ela
pois na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá que será naturalmente convidado a prestar-te contas. Então guarda a doutrina espírita, porque ela foi nos dada, nos concedida como um empréstimo, uma dádiva. E a gente tem que aprender, colocar em prática, que um dia a gente vai ter que dar conta desse empréstimo, né? É um empréstimo, uma dádiva. Seremos chamados a prestar contas das concessões, dos bens, né? É aquela frase, muito se pedirá a quem muito foi dado. E temos acesso a valores morais, temos um patrimônio gigantesco nas mãos, e precisamos cuidar desse patrimônio. Aí ele diz aqui uma fala de Dalai Lama, o Haroldo, essa do Haroldo. O Dalai Lama dizia assim: antes eu acreditava que era um budista, um monge. Hoje eu sei que sou um homem pertencente à família humana. Olha que interessante, né? Eu sou um homem pertencente à família humana, mas os monges do Tibete são a minha família mais próxima, a quem eu tenho o dever de cuidar. Então esse é o sentido. Como nós, né? Nós fazemos parte aí da humanidade, e a família espírita é a nossa família mais próxima, que a gente tem o dever de cuidar, de divulgar, de ensinar, de aprender, de ajudar, praticar. Bem comparado com essa frase do Dalai Lama. É desse cuidado que a mensagem fala, né? Por isso tem uma mensagem linda também que está no livro Bênção de Paz, é o capítulo 55, de Emmanuel, psicografado por Chico. O título desse capítulo é Padrão Espírita, né? Porque tudo tem padrão. A gente já ouviu falar aqui no ISO 9002, padrão de qualidade no comércio, na construção, né? Indicadores para medir produtividade, medir eficiência. E qual que é o padrão espírita? Então aqui ele faz um resumo nesse livro, que também eu vou pesquisar, que eu fiz muito em cima. Então o livro chama-se Bênção de Paz, no capítulo 55, Padrão Espírita. Ele faz um resumo do que é padrão espírita. Emmanuel diz assim: não é difícil perceber que o padrão espírita, na essência, é o padrão cristão, esboçado no seguinte roteiro, 2 pontos. Primeiro, transformar o coração em fonte de amor. Segundo, converter o cérebro em fulcro de pensamentos nobres. Olha o padrão espírita. Terceiro, metamorfosear, ou seja, transformar os olhos em mananciais de compreensão. Transfigurar os ouvidos em depósitos de bondade. Selecionar as palavras, somente aquelas que ajudem. E consagrar as mãos em serviço. Esse é um resumo do padrão espírita. Que lindo, hein? Muito bonito, né? Que são os potenciais da nossa alma, né? Que a gente consiga chegar lá logo. Coração, cérebro, mãos, ouvidos, olhos. Olhos, palavras, né? E as mãos. Ou seja, coração, inteligência, e aqui ele faz um resumo, né? Então, todos os nossos equívocos, né? Os erros que nós cometemos, partem desses potenciais. Do coração, né? Dos nossos pensamentos, do modo como a gente enxerga os outros, as coisas, da maneira que a gente ouve, o que a gente ouve, né? E dos atos que nós praticamos, o que nós falamos. Portanto, o padrão espírita, que é o padrão cristão, é nortear as potências da nossa alma no rumo do bem. Esse é o resumo. Aqui ele fala de que vale as riquezas do sentimento, né? Se o coração não tem amor pelo semelhante, então não adianta nada. De que vale títulos acadêmicos, inteligência brilhante,
se essa inteligência não cultiva pensamentos nobres, né? A gente só pensa besteira, então não adianta, isso não é o padrão espírita. De que vale enxergar muito, né? Ter astúcia, aquela visão aguçada, mas se os nossos olhos só vê, a gente só tem os olhos para julgar, né? Aqueles olhos do julgador. De que adianta, né? Maldade, a gente só enxerga maldade. De que vale ter uma acústica aperfeiçoada, né? Se retemos apenas fofocas, coisa que não acrescenta nada, conversa que não vai levar para lugar algum. Então, ele diz que todo mal é provisório, né? Todo mal é provisório. De que vale falar bonito se as nossas palavras diminuem o semelhante, né? Se as nossas palavras tiram a esperança dos outros, se as nossas palavras prejudicam o nosso irmão, que adianta falar bonito? E as nossas mãos jamais devem estar desocupadas, né? Tem uma prece que eu não sei de onde que ele tirou, ele não diz aqui. Ele diz assim: enche meus olhos de luz e minhas mãos de trabalho. Muito bonito. Acho que parece do além do mundo. Porque o serviço do bem nos purifica. É esse o sentido dessa frase. A doutrina espírita nos oferece um campo de aprendizagem e educação. E mais ainda, a doutrina espírita nos favorece com um campo de ação no bem. É impossível alguém se tornar espírita e não encontrar uma atividade onde ele possa servir. Servir, não é aparecer, né? Servir. Então é impossível, né, o espírita não achar uma atividade para auxiliar, para ajudar, para trabalhar. É diferente, né? E espíritas experientes, né, renomados, décadas de experiência, eles dizem que a exposição acaba sendo um fardo, que a responsabilidade é muito grande. Porque o trabalho aqui, né, que nem ele faz, eu achei muito bonito essa parte que ele fala, no caso dele, o trabalho do expositor, do orador, do palestrante, não é 1 milímetro mais importante que o trabalho de quem abriu o centro, de quem colocou essa água aqui, né, de quem limpa aqui. Então, é como diz lá atrás, é uma família. Então, o trabalho do orador, do palestrante, não é 1 milímetro mais importante que o trabalho de todos aqui na casa. Isso que eu achei muito importante. É uma família, a gente tem que ver por esse lado. E né? cada função é importante, senão o todo não funciona. Exatamente. Um tem habilidade, né, para falar, para ser orador. Nós estamos divulgando, cada um está fazendo a sua parte. É muito importante isso. Aí que a gente vê a importância que a gente tem que tratar da doutrina. Com muito carinho, com muita alegria, mas com essa responsabilidade, né, da fidelidade. A gente identificar essas dificuldades, essas imperfeições em nós, que nós estamos aqui justamente para isso. E ela nos proporciona todas essas ferramentas para que a gente melhore, para que a gente cresça moralmente. Olha, Cristo aqui deixou o Evangelho, nos deixou ensinamentos, e a gente está aqui, né, décadas, já melhoramos muito, porque antes a gente corria atrás de tudo isso, hoje a gente está tentando se afastar, ainda tem muitos que a gente não consegue, mas estamos aí numa luta. Então, o importante é a gente ouvir, né, esses ensinamentos, a gente compartilhar, a gente está ouvindo, está tentando praticar, colocar em prática no nosso dia a dia, e sermos gratos, né, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, porque agora nessa transição planetária a gente sabe que de 80 a 80 anos a gente tem que sair daqui bem, porque não vai voltar fácil. Então vamos tentar melhorar a cada dia, ajudar o nosso semelhante, seguir no caminho do bem, que é a conduta do espírita, né? E vamos lembrar desse padrão espírita aqui. A gente tá nos melhorando. E quem tiver oportunidade, procure essa palestra, que é muito linda, é maravilhosa no YouTube, tá? Não perca a sua fé. O Haroldo Dutra.
Era o que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero ter passado, divulgado, e que possamos estar com um pensamento elevado, com o coração aberto, para assimilar tudo isso que aqui os trabalhadores da casa, os nossos amigos espirituais, mentores que já prepararam o ambiente, que possam seguir conosco, que possamos voltar em paz para os nossos lares. Obrigado pela atenção, pela oportunidade. Deus esteja com todos nós.